pessoal, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Wilson Coelho. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade do pastor Marcos Risse de nos dar a condição de falar com vocês aqui na instituição Nova Criatura, né? Então, quem sou eu? Primeira coisa, meu nome é Wilson Coelho. Eu recentemente escrevi esse livro, Como Saber se Você Escolheu a Profissão, Vivendo o Seu Potencial, Como Saber se Você Escolheu a Profissão Certa. E aí eu falei com o pastor Marcos para a gente vir aqui conversar com vocês sobre assuntos que de alguma forma podem somar na vida de vocês e auxiliar vocês a extrair de dentro de vocês algo que às vezes nem vocês sabem que existe, né? Então, uma coisa que eu queria começar falando, por exemplo, e é algo que é muito importante e significativo, que mudou a minha vida quando eu passei a dar atenção e importância para isso. O que foi? Quem sou eu? Eu não sou o que vocês estão vendo. Primeira coisa, vocês não são quem vocês olham no espelho. O que acontece? O que nós somos, o que nós vemos no espelho, nada mais é do que a ferramenta pelo qual nós temos contato com esse mundo que nós vivemos. Em muitos casos, nós achamos que a nossa vida é o nosso corpo. E nós vivemos em função do que o nosso corpo manda a gente fazer. Por exemplo, as drogas, eu já passei por isso. Eu passei por isso numa condição assim mais branda, vamos dizer. Eu usei maconha e também passei por algumas outras coisas, mas o que eu usei mesmo foi maconha. E eu fumava. Mas no dia que eu decidi parar, eu falei, hoje eu vou fumar meu último cigarro. Eu nunca mais fumei. Nunca mais. Cigarro, né, normal, nicotina. Nesse dia, a partir desse dia, eu também nunca mais usei droga. Mas isso é uma condição sobrenatural? Não é. É uma condição de decisão. Mas aonde que está a diferença entre decidir parar e recorrer no erro? O quanto você foi confrontado com aquela informação. Aquilo mudou a sua forma de pensar ou não? Porque o segredo de tudo está na nossa mente. Todo resultado que nós temos na vida depende de como nós lidamos com a nossa mente. Porque nós somos o que nós pensamos. A nossa alma, na nossa alma encontra a emoção, a consciência, os sentimentos. Isso é o que nós somos. O corpo é um veículo pelo qual nós interagimos socialmente e nós expressamos o que nós temos na nossa alma, na nossa mente. Então, quando aquilo que você acredita te traz uma lucidez de tal forma que você não consegue mais, que é diferente mudança e transformação. Mudança é algo que você decide mudar, mas você tem possibilidade de voltar atrás. Você se coloca na possibilidade de uma mudança, de um caminho de volta. A transformação é quando você vai lá e você quebra a ponte. E você, não sei se vocês já ouviram aquela história, empurra a vaquinha. A única vaquinha que sustentava a sua família, que dava leite, que você vivia por ela, você vai e empurra do precipício e você não tem mais vaquinha para dar leite. Você tem que criar possibilidades para você construir nova fonte de renda.
Então, quando você decide criar a própria crise, quando você decide tomar uma decisão que isso repercute na tua essência, em quem você decide ser, aí, isso aí não tem volta. Esse nível de consciência não tem volta. Então tem 3 níveis de consciência que a gente pode ter de nós mesmos. E 3 níveis de reflexo da nossa consciência em relação à nossa vida. Primeiro nível de consciência é que nós somos o corpo. Que nós temos um corpo e vivemos pelo corpo. Ou seja, por necessidades primitivas, que tem depois, se vocês quiserem pesquisar, tem um negócio chamado Pirâmide de Maslow, que é um cara que ele fala sobre as diferenças de pensamento e o que diferencia níveis de decisão. Por exemplo, o grau mais baixo, mais simples dessa pirâmide fala sobre as necessidades primitivas do ser humano, que é comer, beber, procriar, dormir, morrer. É básico. Então, isso a pessoa está vivendo em função das necessidades do corpo. Não é verdade? Basicamente, ela vive em função daquilo que o corpo manda ela fazer. Ela sente fome, ela come. Ela sente vontade de fazer sexo, ela faz sexo. Ela sente vontade de dormir, ela dorme. E a vida vai passando. Qual é o sentido disso? Nenhum. Você só passou, não fez nada, não aconteceu nada, não viveu nada. Todo o seu sonho, toda a sua vontade, aquilo que um dia você pensou, ficou engavetado, porque não tem mais sentido aquilo, é muito fora da realidade. Não é verdade? Segundo nível de consciência que a gente pode ter da nossa vida é a alma. Primeiro o corpo, depois a alma. Quando você tem o nível de consciência da alma, você tem o nível de entendimento de que você pode crescer através do estudo, através do conhecimento. Não é verdade? Então, isso é o que difere. Quando a pessoa tem o nível de consciência em relação à alma, ela já tem uma diferença da maioria das pessoas, que a maioria das pessoas vive em função das necessidades do corpo. Quando ela tem esse nível de consciência em relação à alma, ela já começa a ter resultados diferenciados, porque ela começa a usar a informação e aplicar a informação que ela conhece. Olha, uma coisa que assim, eu vou falar na cara mesmo. Cada um de vocês aqui tem a capacidade e a condição de ser muito, 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 muito melhor do que vocês hoje se encontram. E cada um de vocês, no nível de conhecimento que vocês têm a capacidade de ter uma condição financeira, familiar, social, muito superior a que vocês estão vivendo. O que ocorre é que vocês ainda não tiveram a coragem de confrontar o medo, a limitação, a dor que vocês viveram no passado e que hoje é um monstro que impede vocês de avançar. Isso é a diferença básica que acontece na nossa mente em função do consciente e do subconsciente. Já vou explicar isso para vocês entenderem. Mas o segundo nível de capacidade que a gente tem é da alma. E o terceiro nível, que já é uma coisa excepcional, que poucas pessoas têm a condição de acessar, é a capacidade espiritual. É a capacidade divina de agir. Sobrenatural. Sobrenatural por quê? Não, eu digo sobrecomum. Vou te falar por que não sobrenatural. Porque comum é as pessoas serem medianas. Comum é as pessoas
atingirem um resultado satisfatório financeiramente. Incomum é as pessoas serem bilionárias. Sobrenatural é ela viver a essência do que ela foi programada e projetada para ser. Vocês estão aqui no projeto e vocês já ouviram pregações, acredito, sobre Gênesis, que fala sobre a criação. Quem aqui nunca ouviu uma pregação? Nunca ouviu uma pregação que fala sobre Deus criou os céus, a terra, etc. Quem nunca ouviu? Todo mundo já ouviu. Em Gênesis, Deus fala: criamos o homem à nossa imagem. Nós temos a mesma imagem de Deus. Quando a gente se olha no espelho, nós somos bem parecidos com Deus, em forma física. Conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança, para eu deixar assim bem simples para entender, significa um representante. Nós somos representantes de Deus na Terra. Para vocês entenderem a réplica. Tem um produto original e tem um produto réplica. O produto original ele é 100%. O produto réplica ele é muito parecido. Assim nós somos muito parecidos com Deus. Muito parecidos. Porque Jesus, quando veio, o que ele falou? Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador e vocês vão fazer coisas iguais às que eu fiz e maiores. Ele confirma o que Deus falou em Gênesis. Nós somos feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Nós temos capacidade e condição de realizar que nós não temos ideia. A partir do momento que nós aceitamos isso como verdade e nós buscamos viver isso, nós temos a capacidade de ser muito melhores do que qualquer pessoa que nós intentamos adquirir aquilo que ela tem. Por exemplo, alguém me dá um exemplo de alguém assim que se eu pudesse eu queria viver a vida desse cara. O nome. Ok, Augusto? Flávio Augusto. Certo. Flávio Augusto, para quem não sabe, é um grande empresário que um dos principais feitos dele foi adquirir um time de futebol e comprar um estádio de futebol. E ele é um grande empresário. Qual é a diferença sua e do Flávio Augusto? Ele que conhece o Flávio Augusto. Qual é a diferença sua e do Flávio Augusto? Cara, financeiro não é diferença. Financeiro é uma ferramenta. Porque ele tem muito mais desbloqueio do que eu. Eu vou te fazer uma pergunta. Ele é muito mais inteligente que você? Não é? Não é. Pode ser que ele seja um pouco mais inteligente, mas essa diferença de capacidade intelectual não define resultado. E o Flávio Augusto tem de diferença para você que você não se permitiu avançar nas limitações que você tem. Já o Flávio Augusto, ele está na mesma condição inicial, ele se viu numa situação e ele se permitiu avançar. Ele se permitiu avançar apesar do medo, lutando contra o medo, lutando contra a limitação, lutando contra o bloqueio. Porque todos nós somos vítimas de algum tipo de bloqueio emocional. Quando criança, a gente, por exemplo, hoje, adultos, se alguém chegar para você e falar, você é burro, você vai colocar filtros para saber se essa informação é verdadeira ou não. Você vai pensar, quem é essa pessoa? Por que ela está falando que eu sou burro? Onde que ela tirou a informação para dizer que eu sou burro? Você não vai aceitar essa informação. Quando você é criança, o seu relacionamento é normalmente com pais, mães e pessoas muito próximas. E tudo que você recebe é verdade. Você acolhe como verdade, você não tem filtro. Então, no início da sua vida, foi uma época muito propícia para que serem criadas essas limitações, esses bloqueios. E isso vai reverberando a vida inteira. Isso vai
criando uma sucessão, aquilo que você acreditou, e que às vezes você abriu o coração e alguém falou alguma coisa e você acreditou, continua criando bloqueios e limitações. Faz sentido? Então, vamos lá. A parte espiritual, corpo, alma e espírito. A parte espiritual é algo que eu nem vou entrar no contexto, porque, cara, eu estou aprendendo e é muita doideira. Rapaz, eu vou falar para você muita doideira. Muita. Sabe, é algo surreal. A nossa imaginação, só para vocês terem uma ideia sobre a questão espiritual que nós temos acesso. A nossa imaginação é algo que é igual a digital. Você tem a capacidade de imaginar algo que é só seu. Você tem a capacidade de imaginar algo que é só seu. Verdade ou mentira? Verdade. Fato é que as pessoas que inventaram coisas que foram significativas na sociedade, elas inventaram. É uma imaginação, algo que passou pela imaginação dela, mas ela não deixou passar. Ela segurou aquilo e foi até o fim, até realizar. Então a nossa imaginação é a nossa capacidade criacional. Deus nos deu a capacidade de criar. Isso é o lado espiritual. Somos semideuses, entre aspas, né? Cara, nós somos representantes de Deus. Nós temos características que a Bíblia fala que nós somos um pouco menores que Deus. Respondendo a sua pergunta. Um D minúsculo, né? Um pouco menores que Deus. Se nós somos um pouco menores que Deus, nós temos semelhança com Deus, mas não somos iguais a Deus. Nós somos menores que Deus, mas não somos o nada que às vezes nós pensamos que somos. Existe algo, eu garanto para vocês, que se vocês olham no espelho e falam, poxa, eu não dei certo na vida, eu não valho nada, eu falo para vocês, tem ouro e diamante dentro de vocês, mas vocês têm que procurar se concentrar. Aonde eu posso arrancar isso de dentro de mim? Pega alguma coisa, nem a oportunidade não é algo que você encontra, igual a loteria. A oportunidade é a capacidade de identificar algo que vai te fazer mudar de patamar. Você está numa escada, sua vida é uma escada que você cria um objetivo e você vai andando degrau por degrau, mas você não consegue ver todos os degraus. Você olha o degrau que você está e mais ou menos você consegue ver onde você coloca o pé depois. O resto você não consegue ver. Você vai vendo à medida que você vai avançando, criando coragem para colocar o pé, sem ver que aquilo é muito sólido, é sólido o suficiente. Você acredita e vai. Igual a história de Pedro. Jesus estava lá na tempestade. Aí os apóstolos que estavam no barco falaram, é um fantasma, né? Aí alguém falou, Jesus, acho que foi, não lembro exatamente, mas acho que Jesus falou, e aí Pedro falou, se é o Senhor mesmo, fala para mim aí, junto do Senhor. Jesus falou, então venha. Pedro viu a água, ele sabia na cabeça dele que aquilo não dava apoio, mas porque Jesus falou, ele acreditou que ia ter o apoio, ele foi e teve o apoio. É esse o nível de coragem que a gente tem que ter. Esse é o nível de coragem. Você não está vendo nada, mas você vai, porque vai acontecer, porque Deus é conosco. Isso é fé. Isso é fé. Vamos lá para a nossa explicação do quadro. Eu coloquei aqui, isso aqui é um senhor chamado, um médico,
chamado Turma Flick. É um médico que ele trabalhava na parte da saúde. E um dia ele teve um insight. Ele pensou: nós somos corpo, alma e espírito. E se nós somos corpo, alma e espírito, o nosso corpo ele reflete aquilo que tem na nossa alma. Em todos os aspectos, e é muito amplo isso aí, né? O resultado. Se a gente é gordo, é porque a gente, na nossa alma, a gente não tem muita autoestima. Qualquer coisa pra gente tá bom. Eu eliminei 19 quilos, só mudando a cabeça. E aí, mudando a cabeça, eu fui mudando a forma de agir, a forma de pensar. Fui buscando caminho e informações para poder eu melhorar isso. Então vamos lá. Aí ele falou: bom, o ser humano ele manifesta a doença no corpo em função de uma falta de equilíbrio, corpo, alma e espírito. O corpo, é possível a gente avaliar e tal. Quando você pensa em corpo, você pensa, você tem nítida a imagem na sua cabeça sobre como é o corpo. Mas e se eu falar para você, cérebro, você sabe o que é, mas e mente? Você não tem uma imagem da mente. E aí e aquilo que você imagina, você pode realizar. Se você não sabe o que é a mente, como você vai ter alguma ação em relação à mente? Ele imaginou isso aqui, uma expressão da mente. E enquanto expressão de o que é a nossa mente, a gente tem dois aspectos: a mente consciente e a mente subconsciente. Aquilo que nós pensamos no dia a dia, a nossa capacidade cognitiva, a nossa inteligência, a gente trabalha ela na mente consciente. E a mente subconsciente é um arquivo. É um arquivo. É um móvel cheio de gaveta, cheio de pasta dentro. Onde a nossa alma, ela usa esse arquivo para poder estruturar as nossas ações. Então, tem coisas que nós fazemos no automático. Por exemplo, algo bem comum que eu dou de exemplo, às vezes você tem uma rotina da sua casa para o trabalho. Você vai de bicicleta, você vai de carro, de moto, de qualquer coisa. E você tem aquela rotina todo dia. E de repente, um dia você sai para ir num outro lugar, mas o caminho é parecido com o caminho do seu trabalho. E aí você está com a cabeça pensando alguma coisa, preocupado ou qualquer coisa do tipo. Quando você percebe, você está chegando no trabalho e a hora que você tinha que ter virado era lá atrás. É assim, acontece com todo mundo. As pessoas, no contexto mais generalizado, vivem no automático, vítimas do subconsciente. Porque o subconsciente é o responsável por criar nossos bloqueios e limitações. Por que o subconsciente faz isso? Para nos proteger. Porque se você passou um tipo de dor, um tipo de frustração, que aquilo fez muito mal para você, te deixou sentido, o subconsciente, isso é um forte impacto emocional. Teve uma emoção muito grande naquela situação. O subconsciente pega essa informação de dor e de sofrimento e ele cria ali um ponto de referência. Aquilo que tiver parecido com essa situação, eu vou te proteger e não vou deixar você fazer. Então, as nossas limitações são impressões gravadas no subconsciente de alguma situação que a gente passou, uma situação ruim. Por isso que a gente muitas das vezes quer fazer alguma coisa, sabe que é capaz de fazer alguma coisa, mas não consegue fazer. Porque dentro da gente tem algo que está
nós mesmos, no subconsciente, estamos impedindo que a gente venha a agir, porque isso pode incorrer em uma nova dor, parecida com a que a gente teve antes. Isso é o que o subconsciente faz. Então, no consciente a gente pode criar pensamentos. É no subconsciente que a gente cria pensamentos. Esses pensamentos, eles podem ser bons e esses pensamentos podem ser ruins. Correto? Alguém diz que isso aqui é alguma coisa, tem alguma objeção? Na nossa mente a gente pode ter pensamentos bons e pensamentos ruins, certo? Os nossos pensamentos vão gravar no nosso subconsciente. Daí tem todo o processo de como que é feita essa gravação e tal, como que isso realiza, como que é mais, como que é menos, que eu não vou entrar em pormenores. Mas os nossos pensamentos são gravados no subconsciente como sentimentos. E esses sentimentos, eles vão produzir através do nosso corpo resultados. Vou dar um exemplo para vocês. Eu penso que eu não valho nada. Eu penso que eu só faço coisa errada, que eu não faço nada certo. O sentimento que eu vou ter é de tristeza comigo mesmo. Tristeza pela vida. Qual que é o resultado no corpo? Eu não valho nada, a vida não vale nada, eu vou meter a cara na droga. Faz sentido? Faz sentido? Outro exemplo. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Sou a imagem conforme a semelhança de Deus. Eu sou muito melhor do que qualquer um fala que eu sou. Dentro de mim, ninguém prova que eu não valho nada. Eu tenho certeza que eu valho muito, que a minha vida é significativa e que eu posso muito mais do que eu tenho realizado. Nada vai me parar. Posso não acertar da primeira, eu posso patinar da segunda, mas eu vou acertar, eu vou avançar, eu vou, cada patamar dessa escada que vai levar ao resultado, eu vou atingir. O tempo é que vai ser um limitador entre a decisão e o resultado, mas para uns o tempo vai ser maior ou para outros o tempo vai ser menor. Qual é a diferença? O resultado que um vai ter em relação ao resultado que o outro vai ter. O nível de coragem de acreditar que você pode. Que pensar que você pode é mais importante do que acreditar nas condições. Vocês vivem, nós vivemos uma condição hoje. A nossa condição, ela nunca vai nos possibilitar avançar. Nunca. E uma pessoa falou esses dias e fez toda a diferença para mim. O momento, porque eu já conhecia essa palavra, mas ele falou e aquilo entrou na minha cabeça como uma flecha. Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que eu estou falando para vocês? Muda
muda a forma de pensar que o resultado vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Primeiro você decide viver o que você almeja ser. Vou explicar como que vocês podem começar hoje a mudança. Imagina o que vocês querem. Fecha o olho todo mundo, vamos lá. Exercício. Imagina o que vocês querem realizar. Eu quero ter o meu negócio próprio, eu quero ter a minha família, eu quero ter a minha empresa, o meu carro do ano, eu quero ter um avião, eu quero ter uma casa na praia, eu quero viver num condomínio fechado de luxo. Agora imagina você lá. Imagina você realizando isso, o seu sentimento. Como você vai sentir realizando? Esse é o segredo. Imagina como você vai sentir quando você estiver realizando. E quando você sentir isso, você está mais próximo de realizar. Porque esse sentimento vai fortalecer as suas decisões. Não, eu vi que eu posso. Na minha imaginação, eu vi que é possível. Eu senti o quanto que é bom realizar aquilo, e eu vou dar o meu sangue para aquilo virar realidade. E eu vou afirmar o meu pensamento que eu posso e vai acontecer. Não porque vai ser uma mágica, é porque cada decisão vai ser uma sequência, igual os degraus de uma escada. Cada decisão vai suceder a outra decisão e vai, dependente de quanto tempo vai demorar, é possível realizar. Aí eu falo, mas você está falando um monte de coisa aí, que você não sabe a nossa vida, a nossa realidade, a gente está aqui, não tem condição, não tem dinheiro, não tem nada. Não é desculpa. Não é desculpa. Porque você pode fazer a sua própria sorte, você pode fazer as oportunidades que você precisa. Quem já ouviu alguma coisa daquele Rick Chester, que vende água lá na praia? Acabamos de falar dele agora antes de você chegar aqui. O Rick Chester ele fez ali um exemplo de que não há desculpa. O cara explicou exatamente o que você pode fazer. Eu nem sei se o cara tinha dinheiro para comprar uma garrafa de água. Mas você não precisa nem ter uma garrafa de água. Você acha alguém, é só uma hipótese. Você pode usar essa analogia para qualquer coisa que você quiser fazer. Você vai em qualquer lugar, amigo, me dá uma garrafa de água, me empresta, eu vou te pagar, eu vou lá vender, e eu vou voltar aqui e te pagar, vou comprar outra e tal. Não tem desculpa. Nós podemos realizar, é possível, mas tudo depende do nível de crença que nós temos de que é possível. Porque se nós decidimos que é possível, que nós vamos começar a extrair o bem de tudo que nós vivermos, nós vamos começar a criar pensamentos que vão gerar sentimentos que vão ter como finalidade resultados. Alguém tem alguma objeção? Alguém fala? Pode, fica à vontade. Pode perguntar. A respeito do pensamento positivo e negativo, né? A pessoa que ela pensa dentro de si, né? Que ela não pode, não vale, e cria aquele sentimento de tristeza, ela passa a ter tristeza pelo sucesso do outro irmão, porque ela fala, mas como pode esse cara, né, ter as coisas e eu não tenho, ele está fazendo coisa errada. Porque eu já pensei muito isso, né, esse cara aí, né, como que pode, né? Essa é a mesma história. Essa é a mesma história, de repente, de alguém que
que aparece do nada, ficou milionário. Mas você não acompanhou a vida inteira daquela pessoa, não sabe o que ela passou. É igual aquele ditado, nem vou mencionar porque não tem nada a ver, mas isso é um tipo de crença que você carrega dentro de você. Isso é um tipo de pensamento que é voltado para o negativo. Sobre aquela pessoa, sobre o dinheiro. Tem um nível de crença sobre o dinheiro. Essa pessoa é rica porque, certeza, ela roubou, ela fez maracutaia, ela mexe com tráfico ou qualquer coisa. Existe isso? Existe. Mas, cara, se o seu pensamento em relação a dinheiro, ou a pessoa que tem dinheiro, é um pensamento negativo, o seu subconsciente não vai consentir que você seja uma pessoa que tenha dinheiro. Então, se você tem um pensamento negativo sobre alguém que teve resultado financeiro, você tem que pensar, eu não posso pensar assim. Você refuta, você luta contra. Cara, ora pela pessoa. Glória a Deus, que Deus dê sabedoria para ele poder ser abençoado e abençoar outras pessoas, que isso seja, ele venha dar fruto na vida de outras pessoas. Luta contra, porque existe tudo coopera para que nós tenhamos uma programação negativa na nossa mente. Tudo, porque o sistema quer que cada um de nós venhamos alimentar o sonho dos outros, sejamos funcionários dos outros, sejamos ferramenta para a realização do sonho dos outros. Agora vocês podem falar, mas você está falando que não é para ser funcionário? Não, senhor. Muito pelo contrário. Ache um emprego, seja o melhor, mas esteja ali para aprender e ser o melhor. Ter capacidade de administrar aquele negócio sem o patrão titubear. E no momento que você estiver preparado, abra o seu. Mas seja o melhor. Você vai lavar carro, seja o melhor. Faça o melhor. Você vai trabalhar de servente. Eu trabalhei de servente a vida inteira. Meu pai é construtor. Eu trabalhei de servente minha adolescência inteira, até depois de casado, eu trabalhei de servente. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Senão, a minha realidade seria outra. Mas o trabalho não nenhuma atividade de trabalho é algo que gere tristeza ou vergonha. Cara, é o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Faça o melhor, seja o melhor. Por quê? Você está ali para aprender. Aí tem uma coisa que é interessante, uma reflexão muito interessante. Não é? Uma reflexão muito interessante. Tem gente que fala: eu vou me aproveitar, porque caixão não tem gaveta, eu não vou levar para o cemitério nada do que eu tiver. E realmente, tudo que você construir vai ficar para outra pessoa. Tudo que você ganhar, todos os bens, vai ficar para outras pessoas. Mas do que você leva da vida? Quem você é. O que você tem vai ficar, mas quem você é. Pensamentos e sentimentos. Só que e a ação? Se a pessoa tiver ação, nada tem sentido, né? Os sentimentos vão gerar ação através do corpo. Então a pessoa, se ela pensa assim, saímos daqui, a pessoa pensa, uma profissão. Ela pensa nessa profissão, ela vai, procura, só que nessa profissão pede muito algumas coisas, dificuldade. Só que nessa dificuldade, na primeira dificuldade, beleza, na segunda dificuldade, a pessoa já começa a querer desistir. Aí vem um sentimento do passado, ou então um sentimento de outras pessoas
que você encontra no dia a dia ali, você conta para essa pessoa, fala assim, ó, essa profissão deu negativo, essa pessoa não vai dar certo. Aí você acaba começando só a pensar menos. Pensar menos e acaba, então eu vou continuar nessa minha profissão de um atacadista e viver essa minha vida. É você que decide o resultado que você vai ter. É assim, muito simplista. Mas é a verdade. Nós decidimos o resultado baseado na coragem que nós temos de tomar decisões e de confrontar o medo, de avançar apesar do medo. Por quê? Uma experiência minha. Eu fui começar um negócio há um tempo atrás e um cara que era referência no mercado, que eu fui conversar com ele, que poderia ser um cliente meu, ele falou, cara, abandona essa ideia. Isso aí, cara, ó, não dá certo, já tentaram, não compensa. Depois que eu visitei esse cara, eu fui embora. Arrebentado, eu não consegui ir em outro lugar. Agora, mesma situação. Eu falei com o cara, olha, eu vou fazer isso e tal, e etc. Aí o cara falou, pessoas muito mais importantes que você fizeram coisas que não é tão grande igual você está querendo fazer, cobraram muito menos do que você está querendo cobrar. Cara, olha, não vai dar certo. Pessimista. Cara, dentro de mim. Não, deixa eu só terminar o raciocínio. Dentro de mim eu pensei, você vai ver. Você viu a condição diferente? O cara não me abalou, porque eu tinha dentro de mim isso aqui, ó. Eu sei que eu vou realizar, eu sei que eu posso realizar. E é isso que eu quero dar para vocês. Se eu posso deixar alguma coisa de resultado do que eu vim fazer aqui, vocês podem realizar. Para de se vitimizar. Para de achar que vocês não valem nada. Para de achar que a vida não vale nada, que ela nunca foi boa para vocês. Vocês podem realizar. Dentro de vocês tem uma parte de Deus. Tem algo grande. Mas vocês têm que se permitir realizar. Pega qualquer coisa que vocês encontrar como possibilidade e vai até o fim. Seja o melhor naquilo. À medida que vocês conseguirem se estabelecer, vocês vejam o que vocês querem fazer na vida, que vai realizar o propósito. Tem que ter um pensamento consciente consigo mesmo. É você que pode, não depende de ninguém. Isso chama autorresponsabilidade. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Pega qualquer oportunidade, pequena que seja, vai até o final e transforma isso. Quando a pessoa pede para fazer algo, está no seu trabalho. Quando a pessoa pede para fazer algo, não faz só o que ele manda. Faz o que ama. Faz mais. Faz a mais, não para quem. Faz mais. Gostar, faz a mais. Jesus falou, se alguém te mandar você caminhar 1 milha, caminha 2. Faz mais. E isso vai tornar você diferente. Isso pode não tornar você mais valioso para aquela pessoa. Mas no momento certo e oportuno, quando você tiver essa confiança de que você tem valor, alguém vai ver isso e vai te dar uma outra oportunidade melhor, ou você vai construir essa oportunidade. Não, é igual você falou dessa pessoa que falou com você, né? É igual eu, dentro da minha família, eu falo para uma pessoa, falo assim, fulano, quero fazer essa coisa aqui, tal. Eu falo, não, faz igual eu, faz um cursinho, vou te pôr lá dentro. Aí você meio que dá uma fala, não, você não vai conseguir fazer isso, faz o que eu faço. Não, mas esse cursinho não quer dizer, não quero ouvir. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo agora esses dias. Eu estava conversando com a minha esposa e a minha esposa estava triste porque eu tomava decisões e eu não consultava ela, eu não conversava com ela e muitas vezes eu não tinha a argumentação necessária para ter uma conversa ampla. Mas esses dias eu tive essa argumentação e eu falei para ela, eu não vou tomar decisão baseado no que os outros pensam. Eu vou tomar decisão baseado naquilo que eu sinto, que eu vejo que é
certo, que eu vejo que vale a pena, que Deus colocou no meu coração, eu vou fazer. Se eu errar, não importa, pelo menos eu decidi. Pelo menos eu tive a coragem de fazer alguma coisa. E vai dar certo. É isso que eu queria falar. Eu falar assim, que nem muitas vezes nós vemos esse testemunho de muita gente aí que você pode não ter condição financeira, que Deus ele é dono do ouro e da prata. Muitas vezes assim, se você fez um projeto de vida ali que você crê, que você vê que é certo, você confia no seu resultado, Deus ele usa o ímpio para te abençoar e o seu projeto dá certo. Ele usa uma pessoa que tem dinheiro para você contou ali seu projeto para ele, com fé. Nós temos que ter fé em Deus. Primeiramente, de tudo isso aí que você está falando, se não tiver fé em Deus, tem que ter fé em você. Você tem que ter fé em você. Sabe por que tem que ter fé em você? Porque Deus já nos deu tudo que nós precisamos para realizar. Ele nos fez conforme a imagem, nos fez como imagem, conforme a semelhança. Nós temos capacidade de realizar, então nós temos que ter fé que nós podemos. E Deus já nos deu essa capacidade. Nós temos que apenas acreditar que Ele já nos deu. Mas só que se eu viver uma vida, que nem eu, que era usuário, eu estou falando por mim, que eu era usuário de droga, eu tinha que usar droga todo dia. Certo. Se eu não ler a Bíblia todo dia, se eu não orar todo dia, eu vou cair. Entendeu? Então eu ponho Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus, ele é o foco da minha vida para minha vida dar certo. Então, todas as coisas que eu vou construir tem que ser consultado em cima de oração, confirmação, tudo dele. Os meus projetos eu coloco tudo na mão dele, porque que nem eu estou falando, se eu fazer um projeto e eu não tiver dinheiro para realizar esse projeto, ele vai usar um ímpio que tem dinheiro, que nem mesmo pisa o pé na igreja para abençoar o meu projeto e o meu projeto dá certo. Tem um cara que fala, um escritor que fala, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você acredita que você é, você é. Tem outro que fala assim, se você pensa que você pode, você pode. Se você pensa que você não pode, você não pode. Das duas formas você está certo. Aquilo que você pensa vai acontecer. Se você pensa que você pode, você pode. Se pensa que você não pode. Por quê? O pensamento define sentimento, que define a ação que gera resultado. Bom, eu acho que já deu tempo. Olha aqui, rapidinho. Você falou que a gente tem que pensar positivo e tal, mas como a gente já vem trazendo desde criança um certo bloqueio, por exemplo, como da escassez, né? Como que a gente pode lidar com isso? Consegue falar para mim na prática como romper com isso? Cara, como que você vai transformar uma forma de pensar em outra forma de pensar? Eu vim pensando há 26 Confrontando anos. o pensamento, ressignificando esse tipo de pensamento. Tirando automático. Daí é um outro tema, eu posso explicar, mas vamos colocar isso como tema para uma próxima. Beleza, legal. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal.